Hoje vamos falar de compaixão. Vamos tentar explicar um pouquinho sobre o que significa essa palavra, né, que muitas vezes é compreendida, né, como mostra nessa imagem aí ligada a um compartilhamento de sentimentos do coração, mas que a gente muitas vezes fica com essa visão imprecisa. Só lembrando, né, que a compaixão está sendo abordada aqui porque ela é uma das virtudes, né, que a gente escolheu como parte do nosso segundo pilar, né, o pilar das virtudes. A gente tem 5 pilares na nossa metodologia e estamos aí alguns meses, né, trabalhando no pilar das virtudes, né? Já tratamos de outras virtudes, né? Quem não viu pode ver os vídeos aí anteriores a este. E hoje nós temos tudo registrado aqui no nosso canal no YouTube. Vamos então nos atirar de vez aqui na explicação sobre a compaixão. E vamos começar com uma definição que vem de um profissional especialista no assunto, o Daniel de Barros, né, psiquiatra da Faculdade de Medicina da USP, colunista do jornal Estado de São Paulo, e que nos explica que a compaixão passa pela experiência de sofrer com o outro. A palavra paixão vem do grego pathos, que significa sofrimento. Compaixão significa, portanto, compartilhar da dor alheia. Apenas ler um texto não basta para nos colocar no lugar de quem sofre. Vamos tentar entender isso melhor aí com diversos outros autores que abordam essa questão. O Dalai Lama fala muito de compaixão e ele nos ensina que a compaixão é um profundo desejo de ver os outros aliviados do seu sofrimento. O amor é a outra faceta, é o verso dessa moeda. Um forte desejo de ver os outros felizes. E o psicólogo Marshall Rosenberg, americano, falecido há poucos anos, nos ensina que nós precisamos nos concentrar em esclarecer o que está acontecendo, né? O que está sendo observado ou sentido, no lugar de ficarmos tentando diagnosticar ou julgar. E quando a gente faz isso, então, nós descobrimos a profundidade de nossa própria compaixão. Compaixão é um trabalho da gente. O Tim Ayres, um escritor brasileiro contemporâneo, traduz isso em palavras um pouco mais poéticas, né? Dizendo que se as feridas do teu próximo não te causam dor, então a tua doença é pior do que a dele. Esse tema não é novo, né? O Joubert, escritor francês da segunda metade do século XVIII, né, já deixou escrito, né, que só pela compaixão pode-se ser bom com os outros, é claro. No mundo musical, temos aqui um trechinho de uma música do Renato Russo, que diz que disciplina é liberdade, né? Já tratamos do pilar da disciplina e explicamos por quê. Compaixão, diz ele, é fortaleza. E ter bondade, isto é, ser bom, é ter coragem, né? Ser bom com os outros. Essa mesma questão foi tratada pelo Saint-Exupéry, né? Naquele livro que todo mundo conhece, O Pequeno Príncipe, onde ele escreveu que o essencial
é invisível aos olhos. Nós já tivemos antes uma frase, do Rosenberg dizendo que não basta ler, aqui o Soixuperi diz que também não basta ver. Nós precisamos ir além disso. O poeta irlandês no século XX, o John Donoghue, escreveu que uma das tarefas da verdadeira amizade é ouvir com compaixão e criatividade os silêncios ocultos. Muitas vezes, os segredos não são revelados nas palavras. Eles se encontram escondidos no silêncio entre as palavras ou na profundidade do que é indizível entre duas pessoas. Isto é, a gente deve não apenas parar para ouvir o que o outro está dizendo, mas buscar compreender aqueles momentos em que o outro deixa de falar, muitas vezes usa a linguagem corporal, e sentir aquilo que a pessoa está expressando sem usar palavras. Porém, temos aqui um alerta do Victor Hugo, que já no século XIX deixou para nós essa frase que diz assim: a compaixão nem sempre é uma virtude. Quem poupa a vida do lobo, diz o Victor Hugo, condena à morte as ovelhas. Isto é, a compaixão não é um valor absoluto e permanente. Nós temos que, como toda virtude, saber avaliar o momento certo. E voltando ao Dalai Lama e a forma da gente exercer, então, essa compaixão, baseado nesse alerta do Victor Hugo, o Dalai Lama coloca aqui: a verdadeira compaixão não consiste em sofrer pelo outro. Não é se colocar no lugar dele para pegar o sofrimento dele. Diz o Dalai Lama: se ajudarmos uma pessoa que sofre e nós deixamos invadir por seu sofrimento, é que somos ineficazes. E nesse caso, estamos tão somente reforçando o nosso ego. Isto é, a gente se colocar no lugar do outro para sofrer por ele, só infla o nosso ego. Olha como eu sou bonzinho, eu estou sofrendo no lugar do outro. Se vitimizando, se martirizando, como vocês queiram chamar essa atitude. Ao mesmo tempo, o Schopenhauer, um filósofo alemão que já citamos muitas vezes, também do século XIX, nos alerta que o destino é cruel e que, portanto, todos os homens são dignos de compaixão. Todos. O Daniel Goleman, escritor americano contemporâneo, famoso por ter escrito aquele livro sobre o quociente e a inteligência emocional, lançou esse conceito aí no mundo ocidental nos anos 90, diz que a verdadeira compaixão, assim como o Dalai Lama disse antes, não significa apenas sentir a dor da outra pessoa, mas inclui a motivação para eliminá-la. Isto é, nós devemos fazer alguma coisa. O poeta inglês do século XVII, o George Herbert, diz que quem do outro se compadece, de si próprio se lembra. É uma outra forma aí de fazer referência a essa questão que o Dalai Lama, usando termos modernos, chamou de ego. E voltando ao Dalai Lama, ele nos ensina ainda que o amor e a compaixão, de novo juntos aqui, são necessidades e não luxos. Sem eles,
a humanidade não pode sobreviver. São essenciais à continuidade da espécie humana. E ele nos explica então que cultivar estados mentais positivos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz à melhor saúde mental e à felicidade. Duas coisas que todos nós almejamos. Esse tema, ele transcende a civilização ocidental, ou mesmo a linha budista aí, que é representada pelo Dalai Lama. O poeta nascido no que hoje é o Afeganistão, na época era parte da Pérsia, na Idade Média, cujo nome aí completo eu vou pular, mas ele é conhecido pelo apelido de Rumi, né? Diz que é para a gente ouvir com ouvidos de tolerância. É para a gente ver através dos olhos da compaixão. E é para a gente falar com a linguagem do amor. Rumi era um filósofo, poeta da religião muçulmana da Idade Média. Voltando ao Rosenberg, né, ele tem uma segunda frase aqui que nós escolhemos que diz assim: o que eu quero na minha vida é compaixão. E ele explica que ele entende a compaixão como um fluxo entre mim e os outros, baseado em uma doação mútua do coração. É essa frase que inspirou a imagem com a qual nós abrimos a explicação. A compaixão como fluxo entre duas pessoas, uma doação recíproca. Mas temos aqui mais um alerta do Dalai Lama para a gente ir caminhando aqui para o final da explicação, que diz que a compaixão tem pouco valor se ela permanece apenas uma ideia. Diz o Dalai Lama, ela deve tornar-se nossa atitude em relação aos outros e se refletir em todos os nossos pensamentos e ações. Isto é, compaixão não deve se limitar a um sentimento ou a uma racionalização, mas deve servir como base para agirmos. E essa questão também é abordada em outras culturas. Temos aqui um provérbio samurai, né, da cultura japonesa tradicional, né, que diz que devemos ter compaixão e ajudar os nossos companheiros em qualquer oportunidade. E se a oportunidade não surgir, devemos sair do nosso caminho para encontrá-la. Isto é, reforçando essa ideia de que é necessário sermos ativos para agir, para exercer a compaixão. E temos aqui um outro autor japonês, um filósofo aí do final do século XVII, que ficou conhecido no Ocidente só em tempos modernos, mas que diz assim: tudo que você fizer deve ser feito em prol de seus pais e mestres, das pessoas em geral e para a posteridade. Essa é a grande compaixão. A sabedoria e a coragem que vêm da compaixão são as verdadeiras. Isto é, a compaixão é tanto mais valiosa, né, quanto aquilo que a gente fizer, de fato, tiver impacto aí na sequência de gerações e do conjunto da humanidade.